E se a nossa vida, sabe, com todos os perrengues, as reviravoltas, a busca por um grande objetivo, e se tudo isso fosse, na verdade, uma grande odisseia? Uma jornada épica só esperando para ser contada? Pois é, a grande sacada de hoje é que um dos maiores e mais complicados poemas da história esconde um mapa. Um guia não só para a gente entender a saga de um país, mas para decifrar a nossa própria jornada. Sejam muito bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Os Lusíadas, a Odisseia portuguesa que, de certa forma, ajudou a desenhar o mapa do mundo. E, mais importante, vamos descobrir o que essa aventura de 500 anos tem a nos ensinar hoje. Nosso roteiro de viagem para hoje tem 5 paradas, ok? Primeiro, a gente vai conhecer a incrível Odisseia de um poeta. Depois, vamos dar uma espiada numa verdadeira treta no Olimpo. Na sequência, vamos encarar a glória e a dor da conquista. Logo depois, vamos virar o disco e ouvir o lado B do épico. E para fechar, vamos desenhar a sua jornada do herói. Vamos lá. Antes de existir os Lusíadas, existiu a odisseia pessoal de um cara cuja vida, olha, foi talvez até mais épica que o próprio poema que ele escreveu, Luís Vaz de Camões. E essa frase do próprio Camões já resume tudo. Esquece aquela imagem do intelectual de óculos trancado numa biblioteca. Ele era um homem de ação e de letras, um poeta guerreiro na veia. O explorador Richard Burton, que era simplesmente obcecado pelo Camões, descreveu ele como um andarilho e viajante. E a mais pura verdade, Camões viveu na pele as aventuras que ele botou no papel. Ele sentiu o calor da batalha, a fúria do mar, a tristeza do exílio. A obra dele não brota da imaginação, ela brota da experiência. Agora, se liga nessa linha do tempo. É uma montanha-russa de tragédia e genialidade. Ele vai como soldado para a África e perde o olho direito em combate. É chutado, exilado para o Oriente e lá, no meio do nada, começa a escrever sua obra-prima. Sofre um naufrágio e, como diz a lenda, nada com um braço só para chegar na praia, segurando o manuscrito de Os Lusíadas com o outro. E depois de toda essa saga, ele morre na miséria, em Lisboa, muito antes de sua obra ser reconhecida pelo tesouro que é. O ponto-chave aqui é o seguinte: a jornada do herói do poema começa com a jornada trágica do próprio poeta. Beleza, já conhecemos o criador? Vamos para a criatura. E a história de Os Lusíadas começa, acreditem se quiser, com uma treta celestial gigantesca. Uma verdadeira fofoca no Olimpo que acaba decidindo o futuro de Portugal. Mas antes, rapidinho, uma definição. Os Lusíadas é uma epopeia. Pensa em Ilíada, em Odisseia. É um gênero literário que pega um fato histórico gigante e transforma em lenda, misturando heróis de carne e osso com deuses, monstros, magia. É a história, só que com o volume no máximo. E o fato histórico no centro de tudo é este aqui, a viagem de Vasco da Gama. A missão dele era simplesmente fazer o que ninguém nunca tinha feito, achar o caminho marítimo para as Índias, se aventurando por mares nunca dantes navegados. Uma tarefa que parecia impossível, cheia de perigos reais e, como a gente vai ver, perigos bem sobrenaturais. É aqui que Camões mostra sua genialidade, transformando a geopolítica numa briga de deuses. A viagem não é só uma questão dos homens. Lá no Olimpo formam-se 2 times. De um lado, no time contra, Tabaco, deus do vinho, morrendo de dor de cotovelo, com medo que os portugueses roubem o prestígio dele lá na Índia. Do outro lado, no time a favor, tá Vênus, que olha para os portugueses e vê a mesma garra dos seus antigos queridinhos, os romanos, então ela vira a grande madrinha da expedição. A história inteira, cada tempestade, cada ajuda milagrosa, tudo é movido por essa briga divina. Com Vênus ajudando e Baco atrapalhando, os portugueses continuam a viagem. E é aqui que a gente entra no coração ideológico do poema, a celebração quase cega do heroísmo português e da construção do império. Os Lusíadas é, na essência, um monumento aos valores que, naquela época, faziam de Portugal uma nação grandiosa. O poema celebra uma coragem quase sobre-humana, uma fé inabalável em Deus e no destino da nação. A capacidade de superar qualquer obstáculo, fosse uma tempestade, um monstro mitológico como o Adamastor ou a traição de outros homens. A pátria acima de tudo. E, claro, a missão de espalhar a fé cristã e o Império Português pelo mundo. E ele não economizou palavras para erguer esse monumento, não. A gente está falando de 8.816 versos. 816. É um esforço gigantesco para garantir que essa história de glória, na visão dele, nunca fosse esquecida. É tipo a certidão de nascimento de Portugal como potência global, só que escrita em forma de poesia. Ok,
Até agora a gente viu a versão oficial, a propaganda. Mas toda a grande história tem um lado B. E é aqui que a nossa análise fica, digamos, mais interessante. Vamos falar sobre aquilo que os Lusíadas celebra, mas que hoje causa na gente um baita desconforto. Essa citação, que aparece logo no comecinho do poema, é de uma honestidade brutal. Camões não esconde. Ele diz com todas as letras que os heróis portugueses foram para a África e para a Ásia e andaram devastando. Na lógica do poema, essa devastação é parte da glória, é um sinal de poder. E isso nos leva à pergunta que não quer calar. O poema é, sem dúvida nenhuma, uma celebração da coragem, da resiliência, da capacidade humana de superar limites. Mas a que custo? O custo humano, o custo cultural dessa expansão é o elefante na sala que o poema não só ignora, como glorifica. E essa tabela resume a tensão perfeitamente, onde o poema enxerga heróis corajosos, uma leitura crítica hoje vê conquistadores violentos. O que o poema chama de missão civilizatória, hoje a gente entende como imposição cultural e religiosa. E o mais chocante de tudo, a glória da nação é construída em cima do silêncio total dos povos conquistados. A perspectiva dos africanos, dos indianos, ela simplesmente não existe. Eles são só o cenário exótico, o inimigo traiçoeiro ou a massa de gente a ser convertida. São objetos, nunca sujeitos da própria história. Entender os Lusíadas hoje é, antes de mais nada, entender essas duas faces da moeda. É admirar a genialidade poética, mas sem nunca fechar os olhos para a violência que está na base de tudo. Ufa! Já vimos a vida do autor, a treta dos deuses, a glória e a dor. Agora, a parte mais importante. Como é que a gente pega essa história de 500 anos e transforma em algo útil para a nossa vida, aqui e agora? No fim das contas, a grande lição atemporal de Os Lusíadas não é sobre caravelas ou impérios, é sobre a coragem de se lançar ao desconhecido, de navegar os mares nunca dantes navegados da nossa própria existência, seja na carreira, nos relacionamentos, no nosso crescimento pessoal. E para tornar isso bem prático, aqui vai um microexperimento Lusíada. Passo 1. Identifique seu cabo das tormentas. Na viagem original, esse era o ponto mais temido, onde o gigante Adamastor representava todos os medos. Qual é o seu Adamastor hoje? Um projeto empacado? Uma conversa difícil? Um medo que paralisa? Dê um nome para esse monstro. Passo 2. Encontre a sua Vênus. Na história, ela era a força divina que protegia os heróis. Quem ou o que te protege e te dá força? Amigos, família, um mentor, um livro, a fé? Mapeie suas fontes de apoio. E o passo 3, dê o primeiro passo. Vasco da Gama não dobrou o cabo e chegou na Índia no mesmo dia. Foi milha a milha. Qual é a menor, a mais ridícula e pequena ação que se pode tomar hoje para começar a contornar esse seu cabo das tormentas? E para inspirar esse primeiro passo, deixo esta citação poderosíssima lá do início do poema. Camões está basicamente dizendo: esqueçam os heróis do passado, porque uma bravura ainda maior está surgindo agora. É um convite para a gente não só repetir as velhas histórias, mas criar as nossas próprias epopeias. E agora, a provocação final fica no ar. Olhando para a vida, para os projetos, para os medos. Qual é o seu cabo das tormentas? Qual é o gigante que está na sua frente? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos transformar este espaço numa frota de apoio, onde um ajuda o outro a navegar. E assim a gente completa a nossa viagem por Os Lusíadas. Se essa análise ajudou a iluminar um pouco essas águas complexas, se inscreva na Biblioteca Destilada para a gente fazer mais jornadas literárias como essa. Até a próxima!